Saudações a você que nos acompanha no canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, terça-feira da Semana Santa, nós estamos meditando a primeira leitura da liturgia de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6. Nesta Semana Santa, nesses primeiros dias, nós estamos vendo na primeira leitura os textos do profeta Isaías, especificamente os cantos do servo de Yahvé, do servo de Deus. Hoje nós vemos o segundo canto do servo de Deus. E esse canto, ele nos traz uma mensagem que nos ajuda e nos prepara para a vivência da Páscoa e para compreender a missão do próprio Jesus, que vamos celebrar agora na Páscoa. Vejam, podemos dividir esse texto de hoje do profeta Isaías em 3 momentos. Esse canto de hoje nos traz o primeiro momento, o chamado do servo. Vai dizer logo nos primeiros versículos, versículo 1, versículo 2, que o servo ele foi chamado, foi eleito por Deus desde o ventre da sua mãe. É aquela eleição que nos lembra também o profeta Jeremias, né? Aquele chamado, aquela vocação que vem desde o seio materno. Desde que ele foi gerado, Deus o escolheu, Deus o chamou para uma missão. É a primeira imagem que o canto de hoje nos traz. O segundo momento que o canto nos traz é as dificuldades que o servo enfrenta. Vai dizendo logo no segundo momento do canto, né, Deus vai afirmar ao servo que ele deve manifestar a sua vontade, a sua compaixão. Mas o servo vai dizer que se cansa, que é difícil, né? Que parece inútil fazer isso. Porém, mesmo tendo essa sensação, o servo também vai dizer que ele confia em Deus e que ele espera de Deus a recompensa do seu esforço. Então, ele, apesar da dificuldade, ele não se apega a isso, não se prende a isso, mas ele vai colocar toda a sua confiança em Deus. Não vai ficar olhando os problemas, a dificuldade da missão, mas vai olhar para Deus que o chamou e que o capacita e que o acompanha na missão. O terceiro momento do canto, que fecha esse canto, nos versículos 5 e 6, nós vamos ter, então, de certo modo, a explicitação dessa missão. Para que é que o servo é chamado? No primeiro momento, vai dizer o canto que ele é chamado para reunir Israel com Deus, para reconduzir Israel, reconduzir Jacó, ou seja, reconduzir o povo de Israel para Deus, para a comunhão com Deus. Resgatar, restaurar essa comunhão com Deus. Aqui já poderia terminar o canto e entenderíamos que essa era a missão do servo. Porém, o canto ele faz uma mudança significativa no versículo 6. Porque logo no início do versículo 6, após afirmar que a missão do servo é reconduzir Israel para Deus, para restabelecer, reuni-lo com Deus, restabelecer essa comunhão entre o povo de Israel com o seu Deus, logo depois disso, no versículo 6, o canto vai dizer, mas um instante, não basta você fazer isso, vai dizer o canto aonde Deus se dirige ao servo. Não basta você reunir Israel, reconduzir Israel. Não, não, não. Eu quero que você seja mais do que isso. Eu quero que você seja luz para as nações. Eu quero que você seja luz para que minha salvação chegue a todos os povos da terra, a todas as nações. Então, logo no final, a missão do servo, ela ganha uma universalidade. Da particularidade de Israel, a missão se torna agora universal. Ela é dirigida a todos os povos. Essa imagem, então, que esse canto do servo, da vocação do servo de Deus, do servo de Yahvé, nos apresenta no livro do profeta Isaías, essa imagem ela foi depois, pela comunidade cristã,
utilizada para entender, refletir sobre a missão do próprio Jesus. A comunidade cristã se apropriou desse canto, e é por isso que hoje ele está na liturgia dessa Semana Santa, porque justamente nós olhamos para esse canto do profeta Isaías, que falava de Israel naquele período que o canto foi composto, e agora esse canto ele é olhado e ele agora é reinterpretado pela comunidade cristã numa chave cristológica. Ou seja, ele é reinterpretado para nos ajudar a entender a vocação e a missão de Jesus. Jesus foi alguém que, desde o seu nascimento, desde a sua origem, Deus estabeleceu uma missão. A missão dele teve desafios, ele sentiu dificuldades, mas ele não desanimou, ele permaneceu confiante em Deus. E qual era a missão de Jesus? Era ser o Messias de Israel? Libertar Israel da sua situação histórica do Império Romano, simplesmente? Restrito àquele momento, àquele tempo? Não. E aí é a leitura que os cristãos fazem a partir desse texto da missão de Jesus. Jesus é esse servo de Yahvé que é chamado a ser luz para todas as nações. Todos os povos são chamados, são atraídos, são iluminados por Cristo, para que a salvação que Cristo manifestou no mundo e que agora na Páscoa nós vamos celebrar e atualizar na nossa vivência pela liturgia, essa salvação ela chegue a todos os povos, essa luz chegue a todos os povos. Irmãos e irmãs, olhando para essa leitura e para essa perspectiva universal, nós somos convidados, celebrando essa Páscoa, a deixarmos que Cristo também nos ajude a sermos cristãos cada vez mais universais. Que tenhamos consciência que a nossa missão, o nosso papel, a nossa vida cristã, ela é de ser luz para todos, não trevas. De levar vida para todos, não morte. De promover a dignidade de todas as pessoas e não excluir as pessoas. Estabelecer diálogos e comunhão e não separação, não ódio. A salvação que Deus deseja que chegue a todos não é simplesmente a salvação para irmos para o céu, mas é a salvação que começa aqui, numa vivência plena do amor de Deus entre nós. E depois, sim, claro, todos nós juntos estaremos na plenitude no reino de Deus. Mas isso não é que a gente não pode pensar nisso olhando para o futuro, a gente tem que pensar nisso olhando o hoje. Essa universalidade da salvação tem que acontecer hoje. E hoje ela acontece quando todos nós, olhando a missão de Jesus, entendendo que como cristãos somos discípulos dele, continuamos essa missão dele hoje. Por isso, celebrando a Páscoa, por um lado, agradeçamos a Deus por essa graça que é essa dimensão universal da salvação que ele realizou por nós em Cristo, mas também peçamos a Deus a graça e a força e a coragem de continuarmos a missão de Cristo no mundo, para que essa salvação possa realmente chegar a todas as pessoas. Que é uma salvação que gera vida, amor, comunhão.